da mesma forma que nós pedimos para nós, estenda as tuas mãos. E vamos pedir que a Juliane também seja um vaso novo nesta noite. E que seja a voz de Deus a vir falar dentro do nosso peito, amém? Que a Virgem Santíssima possa conduzir todas as coisas nesta noite. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Boa noite. Pode sentar. Deixa eu só me organizar. A paz de Jesus, irmãos. Deus seja louvado por mais uma noite aqui no grupo de oração da comunidade Raio de Luz. Quero saudar você que está aqui, que faz parte da nossa família. Quero também saudar você que está em casa, que todas as semanas está unido a nós aqui em Maringá. Você de outra cidade, de outra diocese, talvez em outro país. Nós somos um, e é muito bom chegar na terça-feira e saber que nós vamos nos encontrar nesta catedral, aí na sua casa, para que a gente possa rezar juntos. Como é importante uma comunidade. Hoje nós estamos, olha, vocês estão percebendo o som? Está tendo uma equipe nova que está mexendo aqui no som da catedral desde segunda-feira. Então eu peço assim a todos assim um coração muito orante, uma atenção redobrada. A gente vai tentar fazer o melhor possível para que todos nós possamos ouvir a palavra, possamos rezar juntos. E eu peço também que sempre que você estiver aqui na catedral, no grupo de oração, que você possa rezar, porque realmente é desafiador mexer no som aqui da catedral, né? Toda essa acústica, ela tem um mistério que Deus que é quem vai desvendar pra gente. Mas a gente precisa muito da oração. Então eu queria que nós rezássemos agora a oração do Vinde Espírito Santo. Nós não temos, mas eu vou rezar pedindo que o Espírito Santo nos dê uma capacidade milagrosa de ouvir com clareza aquilo que vai ser pregado e aquilo que vai ser rezado. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder, precipitai no inferno a Satanás e todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Amém. E que alegria poder estar aqui, como eu disse, partilhar com vocês da palavra. Eu não sei se vocês, se todos viram nas redes sociais do Raio de Luz, mas o tema da pregação de hoje é: o amor é a resposta. E nós queremos hoje rezar em cima de dois trechos da Sagrada Escritura. O primeiro, que está na carta de 1 Coríntios, que não está no telão ali na parede, vou ler.
que é muito conhecida, tem até canção, acho que o Renato Russo compôs uma música falando do amor. E me vinha muito no coração, não seria hoje eu quem estaria dando esse tema. Seria a Soraya, que deve estar perdida por aí. Mas o Senhor preferiu desse modo. A palavra que está em 1 Coríntios, no capítulo 13, versículo 7, diz assim: o amor tudo desculpa, o amor tudo crê, tudo espera e tudo suporta. O amor tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Palavra do Senhor, graças a Deus. E eu comecei pegando esse texto para dizer para todos nós que o amor é a resposta. Nós que estamos aqui trabalhando na evangelização, aqui nos atendimentos, nós temos muitas mensagens que nos chegam pelo direct do Instagram, pessoas que relatam a sua história de dor, as feridas, as memórias, todo um histórico de muita dor, casais, relacionamentos de pais e filhos, históricos dolorosíssimos. E a gente percebe o quanto nós precisamos ajudar essas pessoas, a começar de nós, é claro, para ajudá-los a usar o medicamento correto. Porque quando nós falamos de cura interior, de feridas, de traumas, de marcas no passado, a impressão que nós temos é que a única forma de curar tudo isso ou é dentro de uma sala de terapia, da qual eu não sou contra, muito pelo contrário, ou eu preciso apagar a luz, vir aqui na catedral, ou ficar diante do Santíssimo, num quarto escuro e chorar para Deus as minhas dores, as minhas mágoas, para que de repente aconteça nesse clima a cura de um relacionamento, a cura das famílias, a cura entre pai e filho, de namorados, no ambiente profissional do trabalho, na comunidade. E nós falamos muito da necessidade dessa cura, mas nós precisamos também entender que muitas coisas elas vão precisar acontecer de uma forma mais prática. Nós temos que utilizar a força da palavra de Deus, que é remédio para nós. Quando eu digo que o amor é a resposta, não sou eu quem diz, mas é a palavra de Deus que está dizendo que o amor tudo perdoa, o amor tudo suporta, o amor tudo espera, o amor tudo crê. E talvez você esteja aqui buscando uma resposta para situações que você tem enfrentado na sua família, nos seus relacionamentos pessoais, no seu até relacionamento profissional. E o Senhor hoje vem nos ensinar com a sua palavra e nos orientar a utilizar a maior força que existe para que nós possamos destruir as potestades, os infernos, a infiltração do mal, do ódio, da falta de perdão, até mesmo a infiltração de Satanás na nossa vida, nos relacionamentos. E a maior forma da gente expulsar tudo isso, exorcizar tudo isso, está aqui. É a força do amor. Porque quando nós falamos do amor, nós estamos falando do próprio Deus. Deus é amor, diz a carta de São João. Então nós queremos hoje tratar aqui do amor, de pedirmos a Deus a graça de amar acima de qualquer coisa que nos tenha acontecido. Lendo um livro de José Maria Escrivá, ele relata, porque uma coisa que é muito importante nós sabermos, nós, eu e você, temos uma vocação, a vocação do amor, a vocação dos filhos de Deus. Como batizados, como cristãos, como filhos de Deus, nós temos a vocação para amar sempre, para perdoar sempre. E essa vocação foi dada a nós por Deus. E José Maria Escrivá, falando num dos seus textos,
ele dizia que um dia ele viu uma grande águia, presa numa jaula de ferro, sem penas por várias partes do corpo, suja, magra. E essa águia tinha entre as unhas, as garras dela, um pedaço de carne podre, que ela segurava, mas ela estava presa. E ele olhou para aquela águia presa, e ele pensou, que tristeza, ver uma águia, que foi feita para voar, presa num cativeiro, segurando um pedaço de carne podre, quando ela poderia estar voando muito alto, de frente para o sol, iluminada, com uma visão ampliada e livre. E ele disse, que pela graça de Deus isso nunca aconteça comigo, e que pela graça de Deus, meus irmãos, isso não aconteça comigo e com você, porque nós somos chamados à grande vocação de amar, como águias, sermos livres, e não prisioneiros das nossas feridas, segurando um pedaço de carne podre, estragada, como ele relata no seu livro. Porque muitas vezes é exatamente desta forma que nós nos encontramos, como aquela águia, presos em feridas, em mágoas, no passado, em ódios, segurando um pedaço de carne podre, nos alimentando das nossas próprias feridas, de pessoas que nós matamos, que nós não conseguimos perdoar, relacionamentos, casais, famílias destruídas, casamentos que deveriam ter perdurado, mas por quê? Porque deixaram falar mais forte a mágoa, o ódio, segurando uma carne podre. É assim que muitos de nós estamos, segurando a nossa história fétida, o nosso passado estragado, e presos, lambendo as nossas feridas. E hoje o Senhor vem nos alertar e nos dar a possibilidade de que sejamos livres, que dentro da nossa casa nós possamos experimentar essa liberdade, nos nossos relacionamentos com os nossos pais, na nossa vida profissional, experimentar a força curadora do amor. O amor, não esse amor maquiado que nós estamos encontrando por aí, porque o amor que o mundo prega é um amor maquiado, é um amor mentiroso, é um amor fake news, onde nas músicas e nas canções, o amor é eu dormir com alguém, eu me entregar para alguém, onde o amor, eu tenho que ser feliz, se ele não me faz feliz, eu não vou ficar com ele, é sempre uma moeda de troca. Se ele não faz, eu não faço. Eu sempre espero que o outro comece, quando na verdade o amor verdadeiro, ele não espera. Ele não espera nada em troca, ele é livre para dar sempre, para fazer o outro feliz. E enquanto nós estivermos infiltrados na nossa mente por esse amor mentiroso que nos ensinaram, tudo vai ruir. Não existirá um casamento que ficará de pé enquanto não fizer a experiência de amar com o amor livre, para doar, para se entregar, para perdoar sempre. Não vai existir um relacionamento verdadeiro entre pai e filho, nem no campo profissional, que nós passamos a maior parte do tempo, nós passamos mais no trabalho do que dentro das nossas próprias casas. E nós como cristãos também somos chamados a dentro do nosso trabalho, da universidade, no campo profissional, fazer a experiência desse amor, porque essa é a nossa vocação. E o que nós temos encontrado é pessoas querendo se degladiar no campo profissional, um querendo destruir o outro, um querendo passar por cima do outro, um fazendo fofoca do outro. E isso é terrível. E tem um grande filósofo russo que ele diz assim, vou até ler aqui porque eu não tenho muita memória para falar. Ele diz assim, deixa eu achar aqui. Pergunto-me, ele diz, pensando no homem, na felicidade, ele disse, pergunto-me,
O que significa o inferno? Respondo, diz ele, a incapacidade de amar. O que ele concluiu? Ele concluiu que nós começamos o inferno aqui na terra quando não existe amor, quando não existe perdão, quando não existe mais paciência, quando tudo aquilo que o outro me faz eu já não aguento mais, porque eu só espero, porque tudo que ele faz me irrita. E a palavra de Deus também um pouquinho antes vai dizer que o amor, ele tudo suporta, ele tudo espera, ele é paciente, ele é bondoso. E muitas vezes nós estamos vendo tudo se destruindo, tudo ruindo à nossa volta. Estamos vivendo um inferno muitas vezes dentro das nossas próprias famílias, porque nós não estamos sabendo obedecer à voz do Senhor que nos diz: o amor é a resposta, o amor tudo crê, tudo espera, tudo perdoa. E é isso que o Senhor quer falar para cada um de nós, que muitas vezes estamos vivendo esse inferno que dizia o filósofo, que é a ausência desse amor na nossa vida, no nosso dia a dia, nos nossos relacionamentos. Deus quer falar comigo e com você hoje. Será que você não está como aquela águia segurando um pedaço de carne podre na sua mão? Será que não tem sido essa a sua vida quando você chega na sua casa, por exemplo, e você olha para o seu esposo, para a sua esposa, para o seu pai, para os seus filhos, e você cheio de muitas feridas, cansado de ver que aquela pessoa não muda, que aquela pessoa não melhora, sempre esperando alguma coisa, já começa a gritar, já vai para o seu quarto, já gera uma insatisfação. Quantas pessoas que não querem voltar para sua casa, quantas pessoas que preferem ficar fora de casa porque a casa virou um pedaço do inferno, porque não tem amor. O pai não olha para os filhos não olham mais para o rosto dos pais. Casais de namorados brigando como doentes por ciúmes, se matando um amor tão bonito aos poucos, porque estão vivendo um amor que é uma ilusão. Quantos namorados, quantas meninas, quantos rapazes estão buscando um amor que é ilusão, o amor do sonho, buscando um rapaz perfeito, que talvez venha num cavalo branco, que abra a porta do carro, que faça tudo o que você quer, ou vice-versa, uma mulher linda, uma menina maravilhosa, que não tem defeitos. Talvez você olha para o teu esposo e fala: nossa, ele é muito grosso, ele é muito chato, ele é muito nervoso. Talvez você, esposo, fala da sua esposa, talvez você fale dos seus amigos, dos seus pais, eu não sei. Mas existe um amor que é uma ilusão. E quando nós começamos a idealizar as pessoas devido a esse sonho, a gente vai se decepcionar, porque essa pessoa não existe. Nós estamos colocando expectativa em cima de pessoas que são imperfeitas. Só Deus é perfeito. E por isso que muitos casais tem terminado seu matrimônio. Por isso que muitos namoros promissores, jovens que tinham uma história linda para viver, mas por causa desse amor mentiroso, enganoso, que está sendo pregado ali fora. Se essa pessoa é assim, se ela tem defeitos, deixa para lá, joga fora. É tudo descartável, e por isso que o mundo está doente. E o Senhor vem falar conosco hoje. O Senhor, Ele quer falar comigo e com você, que Ele quer nos ensinar a amar, a perdoar, que Ele quer nos dar a possibilidade de viver como águias, de termos famílias felizes. E quando eu digo famílias felizes, relacionamento feliz, eu digo para você que é uma família que tem pessoas que têm defeitos, mas que tem pessoas que têm a capacidade de amar,
que tem a capacidade de enxergar a fraqueza do outro e não apontar a fraqueza do outro, mas esperar com paciência e ajudá-lo a melhorar. Porque o amor, ele cura, meus irmãos. O amor é um santo remédio. O amor transforma a nossa vida. E eu digo isso para vocês. Eu digo porque eu posso falar que o amor transforma. Eu sou uma mãe muito brava, fui muito brava, sempre fui uma pessoa muito brava, muito nervosa, fruto de medos, porque as nossas feridas, se elas não são tratadas em Cristo Jesus, se elas não são medicadas em Jesus Cristo, nós nos tornamos doentes, cheios de medos, e nós transportamos os nossos medos para as pessoas que estão perto de nós. Por exemplo, com os nossos filhos. Quem é pai aqui vai talvez me entender. Como eu tive muitas feridas na minha juventude, eu tive medo, tive os meus filhos. Quando eu tive o meu primeiro filho, eu tinha 23 anos. Eu ainda tinha muitos medos, muitos traumas que não haviam sido curados pelo Senhor. E o que acontecia? Por causa do meu medo, aquele medo se tornou uma armadilha dentro do meu relacionamento com meu filho. Porque ele fazia qualquer coisa, eu já brigava com ele, porque eu tinha medo. Eu segurava ele porque eu tinha medo. Segurava, brigava, não faça isso. Mas sempre não motivada por um amor paciente, como diz a palavra, um amor que tem calma, um amor que espera para ouvir o que o outro vai falar, um amor que não se antecipa no julgamento. E quantas vezes nós pais, por causa do nosso passado, nós estamos caindo em armadilhas e jogamos isso contra os nossos filhos. Quantos relacionamentos, marido e mulher, você que está namorando, você que está jovem aqui solteiro, procurando alguém, escute o que eu vou falar. Quantas vezes, quando a gente vai se relacionar, a gente tem medo, e aí nós começamos um relacionamento. Claro, a pessoa com quem eu estou me relacionando tem defeitos, ela tem também história. E aí eu vejo aquele defeito, uma fraqueza, e aquilo desperta em mim o que? O medo, o trauma. E eu vou me afastando daquela pessoa, por medo. Em vez de ajudá-la, em vez de amá-la, de trazê-la para perto e falar: eu quero te ajudar por amor, eu estou do seu lado e nós vamos enfrentar tudo isso, nós vamos nos afastando da pessoa, por medo. E de repente, como eu disse agora há pouco, um relacionamento promissor caiu numa armadilha por causa de feridas, porque não se deixou curar, não se deixou encher por esse amor verdadeiro, que é um amor que vem de Deus, que é um amor que não espera nada em troca, que é um amor que se dá, que se doa. Então eu gostaria de dizer isso. Falo do meu filho porque alguns já me conhecem, conhecem a minha história. O meu filho, o João, um menino lindo, maravilhoso, que um dia vocês vão conhecer. Ele foi embora quando ele tinha 18 anos para um outro país, e lá ele fez experiências, e ele começou a se envolver e conhecer pessoas que não conheciam esse amor, o amor de Deus, um amor puro, um amor verdadeiro. E ele conheceu pessoas que influenciaram negativamente a visão que ele tinha a respeito do amor de uma família, de pai, de mãe, de irmão. E ele ligava para mim, ele telefonava para mim, ele dizia: eu odeio família, eu odeio o Brasil. Ele dizia tantas coisas horríveis, tomado por um envenenado, amargo, fechado. E eu não conseguia entender o que estava acontecendo. E ele voltou por causa da pandemia, e quando ele voltou, foi um tempo, e foi nesse tempo que o Senhor, que é a fonte do amor verdadeiro, só Ele tem o amor verdadeiro, porque o amor dele é o único que é capaz de perdoar tudo, desculpar tudo, esperar sempre, não desistir nunca. O demônio, ele quer fazer desistirmos do amor, ele quer fazer você desistir dessa pessoa,
dessa relação, dessa situação, apontando os erros cada vez mais. E com o meu filho foi uma experiência maravilhosa, dolorida, sim, mas que o Paulo, na nossa família, nós pudemos experimentar o que é o amor, que tudo perdoa, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Quem via o João em 2020, quando ele voltou, e o vê hoje, eu digo para vocês, já é um milagre do amor. Porque onde nós entrávamos quando ele chegou na nossa casa, era assim, nós entrávamos e ele saía. Nós entrávamos no ambiente e ele saía. Eu tocava o ombro dele e ele fazia assim. E eu não falava nada. E nós começamos então a entender que o único remédio que nós tínhamos era a oração. E era por meio da oração que o Senhor nos daria o amor que vem dele, para poder passar por toda aquela situação, por toda aquela dor. E foi assim. E eu ia e fazia a comida do João. Eu procurava sempre fazer aquilo que ele mais gostava. Fazia para Maria Clara, fazia a mesa, colocava o café. Chegava do grupo de oração, tocava o ombro dele e já saía. E fui entrando nessa dinâmica de responder, não com ódio, não com mágoa, não com grito, mas de permitir que o Senhor quebrasse em mim as durezas do meu coração, o meu egoísmo, o meu julgamento de mãe. Porque eu preciso também falar para quem é pai e mãe, para quem vai ser pai e mãe também, que o amor, ele se antecipa sempre com paciência. Então, qual que era o segredo que o Senhor me ensinou? Quando ele tinha alguma atitude que me feria, e que no meu impulso, porque o que é impaciência? É agir no impulso. A falta de paciência é isso, mata o amor, entende? Então quando ele falava alguma coisa que eu queria retrucar, o Senhor deu um segredo. Antes de responder para essa pessoa que às vezes te ofende, te fere, o Senhor disse: antes de você falar aquilo que você pensou, me escute primeiro e depois fale. Me escute e depois fale. Com o seu casamento, a mesma coisa. Com o seu patrão, lá no seu campo profissional, aquela pessoa que te persegue, que tem talvez inveja de você, quando ele falar alguma coisa para você e você for retrucar, se lembre, pare e escute o Espírito, escute a voz do Senhor falando no teu coração, e Ele vai dizer exatamente o que você deve fazer naquele momento. E será desta forma, como eu vivenciei na minha casa, como eu vivencio no meu casamento, que nós vamos desarmando as armadilhas diabólicas. Porque o demônio coloca todo o tempo na frente dos nossos pés armadilhas, que ele aponta o defeito do outro, e você diz: eu não aguento mais, eu não aguento mais. Mas a palavra vem nos dizer hoje: o amor tudo suporta, tudo perdoa, tudo crê. O amor é paciente. E eu venho hoje dizer isso para vocês, meus irmãos, que não é fácil. Você pode dizer: Ju, mas eu fui muito ferida, muito humilhada. O que você está dizendo? Eu não estou dizendo, meus irmãos. Em casos de violência, em casos em que a pessoa não quer mudar, relacionamento, não é disso, mas eu só quero dizer uma coisa, que o Senhor vem hoje nos dar uma direção. Ele vem dizer que mesmo que a tua história seja cheia de marcas, mesmo que você amou uma vez, amou duas vezes, amou três, provavelmente você também errou, provavelmente você também feriu, assim como eu feri. E quando nós falamos que o amor tudo desculpa, tudo suporta, a primeira coisa que nos vem muitas vezes é falar: eu não perdoo, eu não desculpo. Então é nesse momento agora que eu gostaria de ler a outra palavra que o Senhor dava, para que nós possamos entender o que Ele quer de nós hoje.
Primeiro texto que eu li de São Paulo: o amor tudo perdoa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor é a resposta. O amor tudo cura. O amor é um santo remédio. É o remédio perfeito, que nós vamos dando doses de amor. Doses de amor quando teu filho grita e você, com calma, controlada pelo Espírito, você responde, ou muitas vezes silencia e espera. O amor que faz quando o seu marido chega em casa nervoso, com ódio, faz com que você olhe para ele. Olhe para ele com uma capacidade que não vem de você, porque a capacidade de amor, de amar, de perdoar, de suportar, só virá de Deus. E se nós utilizarmos esse amor que Ele nos dá, o amor ressuscita todas as coisas. Eu venho aqui dizer para você hoje que o amor pode ressuscitar todas as coisas, que o amor é mais forte do que toda morte, em qualquer relação que você tenha vivido com qualquer pessoa, e não importa o que ela tenha feito para você. E essa passagem o Senhor me dava na madrugada de ontem, quando eu rezava por nós, por mim. E Ele dizia: você precisa deixar eu trabalhar em você, Juliane, porque ainda há muito em você que precisa do meu amor. Para que o milagre aconteça, meus irmãos, onde eu clamo por esse milagre, eu preciso de muito amor. E se o Senhor não me deixar, não me dar esse amor, eu não vou conseguir, eu vou estragar tudo. Eu vou cair nas armadilhas que o demônio colocar. E eu quero dizer para você que está aqui hoje, que o Senhor está dizendo: você quer que eu realize a minha obra na sua vida? Você quer ter uma vida verdadeiramente feliz? Você quer que eu realize o milagre que você tanto pede? Então estou dando para você hoje a receita perfeita, que é o amor. O meu amor que eu derramo no seu coração, o meu amor que eu dou para que você ame, perdoe, suporte, espere até o fim, porque o meu amor pode ressuscitar. E a palavra diz assim em Jeremias: vai, ele disse ao profeta, e desce à casa do oleiro, e ali te farei ouvir minha palavra. Desci então à casa do oleiro, e o encontrei ocupado a trabalhar no torno. Quando o vaso que estava a modelar não lhe saía bem, como costuma acontecer nos trabalhos de cerâmica, punha-se a trabalhar em outro à sua maneira. Foi esta então a linguagem do Senhor: casa de Israel, não poderei fazer de vós o que faz esse oleiro, oráculo do Senhor. O que é argila em suas mãos, assim sois vós nas minhas, casa de Israel. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vejam só, meus irmãos, essa palavra mexe demais comigo. O que diz a palavra? Desce à casa do oleiro. Quando ele desce, ele vê o oleiro mexendo num vaso, e aquele vaso, ele estava imperfeito. Então o oleiro começou a trabalhar em outro vaso, e fazer aquele outro vaso à sua maneira, do jeito que o oleiro queria, sem imperfeições, porque o primeiro modelo não tinha saído como ele queria. E o Senhor então pergunta: acaso eu não posso também fazer isso com você, Juliane? Com você, Elise, Anselmo? É deixar-se quebrar, é deixar Deus quebrar aquilo que é velho em nós. O vaso velho que eu sou, cheio de imperfeições, cheio de traumas, de feridas, de egoísmo, de julgamento, de impaciência, de ira, de nervosismo, de gritos. É deixar que o Senhor pegue a tua história, assim como Ele tem feito com a minha, e me quebrado, e mandado a marreta e me quebrado para me ensinar, para me fazer uma mulher como Ele quer, uma esposa que ame sempre,
uma esposa sempre aberta a amar e a perdoar, uma mãe que, independente dos defeitos do meu filho, ame até o fim. Eu digo isso para você que está aqui, esse é um milagre. Se nós entendermos hoje e obedecermos a palavra de Deus, o Senhor transformará as realidades à nossa volta. E eu digo para você, meu irmão, do meu temperamento, muito por causa das feridas, sempre fui muito dura. Eu me recordei de uma história que eu tenho vergonha de contar, mas eu quero testemunhar antes da gente cantar a canção para a gente rezar, que o Espírito Santo, que é o amor de Deus derramado em nossos corações, esse Espírito que é o amor do Senhor que nos quebra, que vai nos modelando do jeito dele. Um dia eu estava no shopping, na pandemia, estava começando a abrir o shopping, e aí eu estava no shopping com o Paulo, e fazia muito tempo que eu não fazia aquilo que eu fiz. E nós estávamos de máscara, era para usar máscara, mas tinha bem pouca gente. E aí eu baixei, o Paulo abaixou a máscara aqui, ó. Sabe quando anda aqui, estava muito calor? E aí nós passamos, tinha praça de alimentação na Avenida Center, poucas pessoas no shopping. E aí nós passamos e tinha uma moça sentada, com as pernas levantadas. E ela olhou para o Paulo, lá de longe ela gritou, falou: "Ô, põe a máscara aí, tem que usar máscara." Aí o Paulo, bravo, passou e continuou com a máscara onde ela estava. E eu fiquei quieta, mas aí o Paulo falou para mim assim: "Nossa, mas que moça grossa." Aí eu peguei, na hora, acionou um botão em mim. Eu tirei a minha máscara e falei: "Ó, eu vou ficar sem máscara." Peguei e saí, altiva, e saí, dona da razão, batizada no Espírito, pregadora. Entrei no carro, era perto das 6 horas da tarde, me lembro como se fosse hoje. Foi assim, eu já saí, já dei uns 3 passos, já comecei a ficar inquieta. Eu pensei: o que eu fiz? Eu não devia ter feito isso. Eu não devia ter feito isso, eu não devia ter feito isso. Fomos para o estacionamento, saímos. Falei: "Paulo, me devolve para o shopping, me traz de volta para o shopping que eu vou falar com aquela moça." Ele: "Não precisa, tá doida?" "Não, não faz isso não, amor, vamos embora, está atrasado." "Não." E eu lembro que era a hora que eu entrei no shopping, eu olhei, era 6 horas, a hora de Nossa Senhora. Me lembro como se fosse hoje. Fui entrando, minha carne tremia. E eu dizia: "Eu não posso fazer isso, eu pedi perdão para aquela mulher." E eu fui, ela estava lá ainda. Eu me ajoelhei no shopping, eu olhei para ela, eu falei assim: "Eu vim aqui pedir perdão para você." Daí ela pegou e falou assim: "Ai, que bom, né? Porque pelo amor de Deus, o que você fez bem assim?" Eu falei: "Então, eu vim aqui porque eu estou errada. E eu tenho pedido tanto para Jesus, que eu quero ser uma mulher nova, que eu quero ser realmente um raio de luz. Eu queria te pedir perdão porque você não merece isso." E ela começou a chorar, e eu comecei a chorar também. E ela falou assim: "Meu Deus, você está mexendo com o meu coração." Ela falou: "Eu nunca imaginei que alguém seria capaz de fazer isso. Não achei que alguém seria capaz." E aí eu falei para ela: "Olha, eu vou continuar rezando por você e peço que você me perdoe." E eu saí de lá. E eu saí de lá, meus irmãos, com um sentimento tão maravilhoso, com um sentimento de uma paz tão, tão grande, porque eu pude ver a minha fraqueza. E eu convido você para olhar para a sua fraqueza. Nós somos fracos, nós somos esse vaso velho que o Senhor quer quebrar. Mas esse vaso novo que Ele faz, Ele quer encher do seu amor. E naquele dia eu fui percebendo que verdadeiramente o Senhor tem agido na minha vida,
que o Senhor muda a nossa vida. Aos poucos nós caímos e levantamos, caímos e levantamos. E é dessa forma que o Senhor vai fazendo de nós esse vaso novo, que Ele vai enchendo do amor dEle, para que a gente possa derramar esse amor sobre o outro. Então na noite de hoje eu quero que você cante esta oração, esta música que vai ser para mim e para você um pedido, um clamor ao Senhor, que sabe das nossas feridas, que sabe o quanto nós somos fechados ao amor, o quanto nós temos medo de amar, medo de perdoar, medo de ser feridos outra vez. O amor, ele não tem medo, o amor é livre. Então eu gostaria que você escutasse agora. A Simone vai cantar. Você pode ir acompanhando a letra, mas peça para o Senhor que você quer ser um vaso novo nesta noite. E nós vamos sentados, você vai permanecer sentado. Eu quero convidar você, nós vamos cantar mais uma vez, mas eu gostaria que você se recolhesse, que você agora trouxesse no seu coração, toda dificuldade que você tem em amar, que você trouxesse agora diante da presença do Senhor, os teus medos, as tuas feridas, o desamor que você carrega, a decepção que você carrega e que faz com que você tenha medo, que você não acredite mais que é possível uma mudança, um milagre. Talvez você é preso como aquela águia que segurava aquela carne podre na mão, e o Senhor pede para você agora. Ele quer libertar você, Ele quer libertar cada um de nós nesta noite, nos fazer livres dessa cadeia, dessa prisão chamada mágoa, chamada medo, insegurança, esse trauma, essa ferida, o teu histórico que você fica preso a ele. O Senhor olha para você e diz: entrega para mim, entrega esse pedaço de carne podre que você segura, entrega para mim o teu passado, porque ele já foi. Entrega nesse momento, porque eu quero fazer de você um vaso novo. Eu quero quebrar em você o teu orgulho. Eu quero quebrar em você a tua autossuficiência, de achar que você está sempre certa, certo, que só você tem a razão. Eu
quero transformar você hoje num vaso novo, feito por minhas mãos. Deixa eu modelar a tua vida. Deixa eu modelar o teu coração. Deixa eu tocar nos teus pensamentos, no teu jeito, na tua essência. Deixa eu tocar com a minha graça a tua personalidade ferida, para que você possa experimentar em você o céu. Porque, meu filho, se você deixar que o meu amor penetre as tuas entranhas, que o amor visite o teu coração, você viverá o céu aqui na terra. Por isso, meu irmão, eu quero convidar você a cantar mais uma vez, pedindo a Deus a graça de se abrir ao amor, se abrir a perdoar o teu filho, a perdoar o teu pai, a amar de novo a tua esposa, a amar de novo o teu marido, a amar de novo a tua sogra, amar sem se cansar, com o amor que o próprio Deus te dá e te capacita. É uma capacidade que vem de Deus. Por isso o Senhor, Ele quer realizar em mim e em você a graça de sermos um vaso novo, mulheres novas, homens novos, transbordando do seu amor. Vamos cantar mais uma vez, e eu convido você agora a soltar a sua voz e pedir a graça para o Senhor. Canta isso. Me quebra, me santifica, me santifica, Espírito, faz sobre mim, me sara, me purifica, Espírito, põe teu óleo em mim, vou descer à casa do oleiro, vou deixar que ele me toque, quebra-me de novo, se necessário for, faz-me um vaso novo, faz-me um vaso novo, vou descer à casa do oleiro, vou deixar que ele me toque, quebra-me de novo, se necessário for, faz-me um vaso novo, faz-me um vaso novo. Eu quero convidar você agora a se levantar, meu irmão, e a tocar no ombro da pessoa que está à sua direita. E eu gostaria muito de pedir que você rezasse por ela agora com muita fé. Põe a mão no ombro dela e vamos rezar uns pelos outros, pedindo a Deus a graça de termos um coração que ame, pedindo a Deus que encha o coração desse teu irmão do amor que vem dele, que o Espírito Santo capacite agora esse teu irmão a amar, amar sem medidas, a perdoar sempre, a recomeçar mais uma vez. Reze por ele com as tuas palavras. Pai querido, em nome de Jesus, nós pedimos, derrama agora o teu amor, Senhor, sobre os nossos corações, o teu amor que cura, o teu amor que sara, que liberta, o teu amor que transforma.
o teu amor que é mais forte do que a morte, o teu amor que faz uma nova história, que escreve uma nova história, que faz tudo novo. Derrama esse amor agora, Senhor, sobre ele. Cura a vida dele com o teu amor. Cura a história dele com o teu amor, Senhor. Que ele não tenha medo, que ele possa ter a experiência de perdoar, de recomeçar, de reconstruir no amor. Vem, Senhor, com a tua graça. Vem com o teu amor, Senhor. E agora eu convido você a voltar para o seu lugar. E antes de nós cantarmos, o Senhor coloca no meu coração muitas muralhas dentro das famílias, dentro das casas, em relacionamentos de pessoas no trabalho. É como se entre uma pessoa e outra existisse uma grande muralha, separando pessoas. E o Senhor mostra que por trás de algumas dessas muralhas já tem cadáveres dentro das casas, cadáveres. E por causa dessa muralha, aquela pessoa que mora nesta mesma casa, ela não enxerga que do outro lado está um morto. E o Senhor coloca que nesse momento Ele quer revelar para você, Ele quer falar ao teu coração e te mostrar onde estão essas muralhas. Fecha os teus olhos agora e com o Senhor converse. Fale com Ele. Que muralhas precisam cair, que pessoas estão morrendo perto de você, e por causa do seu medo, por causa da sua mágoa, do passado, você tem medo, e o Senhor está apontando para você agora e te dizendo: ame de novo. O amor é a resposta, o amor tudo cura, o amor tudo suporta, o amor tudo perdoa. O Senhor grita no teu coração agora, para que você se deixe envolver por esse amor. O Senhor coloca a mão dele sobre o teu ombro agora. Você pode sentir a mão do Senhor dizendo para você: não tenha medo, meu filho. Ame, ame, ame. Eu te dou o meu amor. E o Senhor me dá a imagem exatamente disso, de cadáveres, pessoas que estão aqui andando no meio de cadáveres, que são pessoas que estão morrendo perto. E o Senhor está dando para você agora, para cada um de nós que estamos aqui hoje, a graça dele nos encher com esse amor, com essa misericórdia, com essa ternura, com essa paciência, com essa calma que vem dele. E através desse amor, ver um milagre acontecendo. Pessoas que estavam mortas para nós, sendo ressuscitadas pela força do amor. O Senhor coloca pessoas que estão aqui, que estão sem conversar com o seu pai e com a sua mãe. O Senhor pede para você: perdoe o seu pai, procure o seu pai, procure a sua mãe. O Senhor também coloca uma pessoa que está aqui. Você não conversa mais com a sua filha, e o Senhor pede para você procurar a sua filha mais uma vez e não desistir, porque Ele vai realizar o milagre. Senhor Jesus, Tu conheces o nosso coração, Tu
sabes tudo, Senhor. E nós pedimos que o Senhor nos encha até transbordar, Senhor, com o teu amor, para que esse milagre aconteça em nossa vida. Eu quero convidar você, meu irmão, para que nós possamos encerrar, cantarmos mais uma vez. Olha para mim um pouquinho. Eu queria fazer um pedido para vocês que não é meu. Eu quero fazer um pedido de Nossa Senhora, de uma mãe que ensina os filhos. É como se Nossa Senhora soprasse aqui no meu ouvido. Dê para o Senhor um presente. 30 dias. 30. No seu trabalho. Trate as pessoas com amor. Todas. Todas. Principalmente as que mais perseguem você. Faça o bem. Se o teu marido está judiando de você, lembra que o amor é um remédio. Um remédio que você não toma uma vez só. É um medicamento. Faz o almoço. Prepara a mesa. Dê um sorriso. Leva uma xícara de café. Senta do lado dele para assistir um filme. Você, marido, dá um beijo nela antes de sair. Ajuda ela nos trabalhos. Vai buscar as crianças. Não grite. Não desconte nela o teu problema. Você, filho, você, filha, faça isso. Dê um mês. Ame. Mude. Dê amor. Trate bem. Sorria. Abrace. Seja generoso. Seja bondoso. No seu trabalho. Na faculdade. Com o seu namorado. Com a sua namorada. Pare de gritar. Pare de brigar. Antes de falar, escute. Ouça o que a pessoa tem para dizer. Veja as fraquezas dela e acolha com misericórdia. E eu garanto para vocês, porque o amor é a resposta para tudo, você vai ver um milagre acontecendo na sua vida. A partir da tua abertura, você quer esse vaso novo. Com os teus filhos, com os teus pais, com os teus patrões, com a sua sogra, com o seu avô, com o teu pior inimigo. Ainda assim, você pode ter uma experiência milagrosa de um dia encontrar aquela pessoa que tanto mal fez para você e olhar para ela com o coração livre e curado e dizer: eu te perdoo. Vamos terminar então com o refrão, Simone? Vamos lá? Vou descer a casa do oleiro. Vou deixar que ele te toque. Quebra-me de novo, se necessário for. Faz-me um vaso novo. Faz-me um vaso novo. Vou descer a casa do oleiro. Vou deixar que ele me toque. Quebra-me de novo, se necessário for. Faz-me um vaso novo. Faz-me um vaso novo. Amém. Amém, meus irmãos. Deus seja louvado. Ame e milagres você verá. Amém.